Fala, meu povo, Regis Vasconcelos aqui de Fortaleza, e hoje eu estou trazendo uma informação aqui muito importante que começou a circular na internet, nas redes sociais, de ontem, já de noite para hoje, e é uma informação extremamente importante, que casa muito bem com o vídeo que eu fiz ontem. Ontem eu postei um vídeo aqui onde eu trazia algumas informações sobre acontecimentos que têm sido registrados Brasil afora por pessoas do povo mesmo, mas também informações que são divulgadas por jornalistas e até pelo governo. Essas informações principalmente tratam sobre a questão das Forças Armadas. Existe um apelo da sociedade hoje muito grande para que a sociedade, para que as Forças Armadas, elas intervenham nessa situação, nessa crise pela qual nós estamos passando hoje, essa crise política, crise institucional que a gente vem passando hoje. Aliás, não hoje, né? A gente já vem passando há alguns anos aí, né? Principalmente agravadas, principalmente pela eleição do atual presidente, do Jair Bolsonaro, né? E essa situação se agravou muito após as últimas eleições, fazendo com que a gente tenha aí protestos que estão acontecendo diariamente desde o final das eleições. Isso já quer dizer, são mais de 30, salvo engano, 36 dias hoje. Então, assim, na minha opinião, a gente não sabe, não tem como dizer, não, vai acontecer isso. Como eu tenho visto muitos vídeos de pessoas dizendo, já está acontecendo, já foi decidido isso, tá? Não, na realidade ninguém tem certeza do que está acontecendo. Mas se a gente pegar uma informação aqui, outra acolá, e observar que essas informações, elas parecem que estão interligadas entre si, certo? Que elas convergem para o mesmo lugar, né? A gente pode deduzir que sim, tem alguma coisa importante acontecendo, né? Se esses acontecimentos eles realmente vão ao encontro dos anseios do que essa população, né? do que a sociedade hoje, essa que está protestando, que está na frente dos quartéis, se vem ao encontro do que ela anseia, a gente não sabe. Mas que é estranho tá? Então, a notícia de ontem, eu vou trazer aqui para vocês, tá numa matéria, tá no site sociedademilitar.com.br. Eu vou deixar na descrição desse vídeo dois links. Um é essa aqui que eu vou ler para você, uma matéria menor, ali um compilado dessa portaria do Ministério da Defesa, que fala sobre a mobilização nacional, tá? Eu vou explicar o que é isso. E vou deixar um segundo link que traz de forma detalhada toda a portaria, que eu não vou ler para vocês porque é muito grande, tá? É um documento muito grande, mas que vai ficar aqui na descrição o link para você, se tiver interesse, você ir lá e ler mais detalhadamente tudo que quer dizer essa portaria, tá bom? Então vamos lá. O título da matéria é Portaria da Defesa define como se dá a mobilização no campo da defesa nacional envolvendo Forças Armadas, Forças Auxiliares e a indústria, tá? Então, continuando aqui, Portaria do Ministério da Defesa, que está lá registrado sob o número, o código aqui, GM-MD número 5.807, que tem o objetivo de capacitar o país a realizar ações estratégicas no campo da defesa nacional. Tá? Então, vamos lá. O Sistema de Mobilização Nacional é o conjunto de atividades planejadas, orientadas e empreendidas pelo Estado, complementando a logística nacional destinada a capacitar o país a realizar ações estratégicas de grande envergadura.
O documento é completo e define inclusive atos para mobilização industrial. Isso é importantíssimo. Já já eu vou detalhar mais sobre isso. O que as empresas devem fazer no caso de mobilização nacional em períodos de grandes crises. Diz ainda que considera-se que a real capacidade de mobilização militar depende muito de uma indústria nacional forte e capacitada a manufaturar produtos de defesa essenciais. A portaria relembra que a mobilização nacional é posta em execução por meio de um decreto presidencial, ou seja, essa portaria, para ter sido definida, ela precisou de um decreto do presidente Jair Bolsonaro. É importante citar aqui o seguinte, essa portaria, ela é uma atualização. Por que eu estou falando isso? Porque eu vi gente aí fazendo vídeos na internet falando que essa portaria é uma complementação. Ela não é uma complementação, ela é uma atualização de uma portaria antiga de 2015. Tá? Então ela está atualizando, trazendo, acredito que essa necessidade houve muito em motivo da atual situação do país, certo? Dessa crise que eu falei, dessa crise institucional que a gente vive hoje. Tá? Então aqui ele dá uma explanação. Né? A mobilização industrial, sobre a mobilização industrial, é definida como um conjunto de atividades planejadas, empreendidas e orientadas pelo Estado no quadro da mobilização nacional, desde a situação de normalidade, visando adequar a capacidade industrial da nação ao atendimento das necessidades militares e civis, determinadas por uma situação de emergência, posta em execução pelo Estado por meio de decreto presidencial. A mobilização nacional presta-se como um instrumento legal para, sobretudo, obter, reunir e distribuir os recursos a meios disponíveis no poder e potencial nacionais. Bom, o que é que isso quer dizer? Bem a grosso modo, o que ele diz aqui sobre essa questão industrial é o seguinte, que em uma situação extrema de crise, e até de um conflito, de uma guerra mesmo, pode ser que haja em algum momento a necessidade de que o Estado ele tome, digamos assim, né, ou ele use, certo, digamos assim, recursos, serviços da indústria, de uma indústria que, por exemplo, ela se torna, diante da crise, do conflito, de uma guerra, ela se torna essencial para a defesa nacional. Tá? Por exemplo, vamos pegar uma empresa nacional como, por exemplo, a CBC, né? Companhia Brasileira de Cartuchos, que é uma empresa destinada à fabricação de cartuchos de armamento. Tá? Pode ser que em uma situação como essa, o Estado e as Forças Armadas podem intervir nela e dizer, não, agora nós vamos precisar da expertise de vocês, do trabalho de vocês, certo? Por uma situação de força maior, em uma situação de força maior. Então agora, tudo que vocês fabricarem serão utilizados em função do Estado, certo? Em função desse momento de crise, de conflito, de guerra. Tá? Então esse é apenas um exemplo, a grosso modo, bem a grosso modo, tá? Mas seria mais ou menos isso. Tá? Pode ser que um serviço, certo? E por aí vai, em diversos tipos de serviços, de produtos, que pode ser que, e aí vai desde questão de saúde, eu falei de um produto específico que é usado
na questão de artilharia, de armamento, né? Mas isso pode ser de serviços de saúde, de serviços relacionados a peças de aviação, enfim, pode ser do mais dos mais diversos serviços e produtos que a defesa possa precisar num momento como esse, tá? Então, assim, dando continuidade, a portaria número assinada pelo general Paulo Sérgio, ministro da Defesa, tem como claro objetivo regular o funcionamento, os funcionamentos doutrinários que orientam os processos relativos à mobilização militar no âmbito do Ministério da Defesa e das Forças Singulares. Aprovado o Manual de Mobilização Militar, o mesmo tem como um dos seus objetivos orientar o planejamento, o preparo e a execução da mobilização de vários setores do país, que eu acabei de falar, né? Visando capacitar o país a realizar ações estratégicas no campo da defesa nacional, tá? Então, assim, o Ministério da Defesa tem o Sinamob, que é um sistema que organiza essa mobilização, e o Sinamob é dividido em 10 subsistemas que vai dividir por, digamos, expertise, por atividade, né? Então, continuando aqui, o Sinamob tem como órgão central o Ministério da Defesa, eu acabei de falar, né? E possui 10 subsistemas setoriais de mobilização, incluindo setores de mobilização psicológica e de inteligência, né? Mas fora isso, tem o sistema de mobilização militar, mobilização de política interna, de política externa, que são realmente setores assim bem sensíveis, né, no caso de uma situação de conflito, tá? Então, como eu falei no início, vou deixar isso aqui, esse link aqui, vocês vão poder ver todos esses 10 subsistemas e ler mais detalhadamente a portaria que foi feita pelo Ministério da Defesa. Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso daqui, né? Isso daqui, meu povo, é mais um ponto do que eu falei ontem, né? Nós tivemos aí, recentemente, a troca de generais, né, acontecendo em um governo que, teoricamente, está no fim de mandato, já que tivemos aí, né, segundo o TSE, um outro governo eleito, né, uma eleição que não deu continuidade ao governo atual, né? Então, torna-se estranho, torna-se atípico essa atitude de haver essa mudança de generais no final de um mandato. Aí, junto a isso, nós tivemos também as Forças Armadas convocando, isso eu nem falei no vídeo de ontem, convocando militares que entraram para a reserva de 2017 até hoje. Por que essa convocação, né? Temos visto também, isso é inegável, mobilizações de tropas militares, não só terrestres, aéreas também, tá? Em diversos lugares do Brasil. E para mim uma coisa que fica muito clara é que essas mobilizações de tropas militares, elas estão sendo destinadas a reforçar locais que são muito sensíveis à questão da soberania nacional. Portos, fronteiras e também Rio de Janeiro e São Paulo. E por que Rio de Janeiro? Rio de Janeiro porque ele é hoje um ponto sensível relativo à questão da soberania nacional. Haja visto o poderio que existe hoje, tentar encontrar uma maneira aqui de falar isso e não ter problema no vídeo, né? Mas o CRIM-MI organizado que tem lá nas comunidades do Rio de Janeiro, né? Existe um poderio bélico dessas organizações muito grande, e isso é um fator de grande preocupação à segurança nacional.
certo? Então, o que eu pude ver de tudo que eu tenho observado é que essas tropas que se movimentam pelo país, elas estão muito focadas, indo muito focadas nessas regiões, né? Então agora a gente tem mais um capítulo disso. Mais um capítulo disso. E reforça o que eu falei. A impressão que me dá é que as Forças Armadas estão em preparação para algo maior, para algo que vai acontecer, que a gente não sabe o que é. Pode ser que não aconteça nada, né? Mas que as movimentações são atípicas, eu acho que isso daí não resta dúvida, né? São muitas movimentações das Forças Armadas em um período curto de tempo, juntando a isso um momento que a gente vive de uma crise institucional instalada, tá? Então, para mim, na minha opinião, a impressão que dá é isso. Tem alguma coisa que está para acontecer. E essa mobilização visa proteger esses pontos críticos para evitar que a gente tenha aí digamos, talvez uma insurgência, tanto interna quanto também externa em nosso país, tá? Porque essa mobilização, ela tem por objetivo isso, tá? Se resguardar e atuar de forma ativa no caso de conflitos externos ou internos. E o fato de eu dizer que externos também não quer dizer que, embora a motivação seja externa, os agentes causadores eles podem ser que já estejam aqui, né? Então, é isso que eu observo de toda essa movimentação. Então, vamos aguardar os próximos passos e vamos ver o que é que vai acontecer. Pode ser que não aconteça nada, mas pode ser que aconteça, né? Então, vamos aguardar e vamos torcer para que a democracia se restabeleça e a paz volte a reinar no nosso país, beleza? O que é que você acha? Qual a sua opinião? Tá? Escreve, comenta, deixa aqui, certo? O que é que você está vendo de tudo isso que está acontecendo no país? O que é que você está vendo de toda essa crise política, dessas movimentações, das forças? Enfim, deixa o seu comentário aí, beleza? Se você gostou, dá um curtir, beleza? E em breve a gente volta aí com mais um vídeo. Valeu, forte abraço a todos.